Salve, salve, investidor, como é que você está? O tema desse vídeo pode parecer polêmico, mas não é. Você vai entender o meu ponto. Mas antes, o seguinte aviso. Se você é um investidor, vamos lá, você é um investidor que não estuda ações e nem quer estudar, ou acha difícil de entender ações, mas, por outro lado, gosta de investir em fundos imobiliários, entende mais, acompanha os relatórios gerenciais, fique em fundos imobiliários. Você vai evitar de fazer muita cagada. Agora, se você é um investidor que quer ter ações, mas ainda fica com medo porque se sente mais confortável com os fundos imobiliários, aí sim esse vídeo é para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você ficar no seu círculo de competência, a chance de você perder dinheiro é muito menor. Ok? Então reconheça, só você mesmo pode reconhecer o seu círculo de competência, que é um conceito muito defendido, não sem razão, pelo Warren Buffett. Agora, se você entende que tem a capacidade de entender negócios, ações de empresas listadas na bolsa de valores, aí sim, de novo, esse vídeo é para você. Mas antes, vamos entender o que significa o fundo imobiliário em si, não de maneira superficial. Vamos além daquilo que fica sendo dito por aí. O que seria o fundo imobiliário? E aqui, excluindo fundos de dívida. Então eu não estou falando de fundos de papel, que aí nada mais é que um fundo que compra títulos. Eu estou falando dos fundos imobiliários de tijolo. Como que a gente deve interpretar esses fundos? Eu particularmente entendo que a gente tem que interpretar como negócios. Ou você acha que não? Basicamente, um fundo imobiliário é um CNPJ que tem participações em imóveis e que explora esses imóveis a fim de obter lucro. Portanto, nada mais é do que um negócio imobiliário, só que tem uma roupagem, um aspecto de fundo. Você não concorda? Um fundo imobiliário de shopping, em essência, no que ele muda em termos de atividade com uma empresa que explora shopping centers da Bolsa de Valores? Eu não consigo enxergar. Em essência, juridicamente, os aspectos aí é outra coisa. A diferença mais básica aqui é que a empresa que explora shoppings, ela é uma empresa que não está obrigada a distribuir 95% do resultado. Além disso, o seu gestor não é remunerado através de taxas. Taxas estas que incidem sobre o patrimônio líquido, sobre o patrimônio da empresa. Ao contrário dos fundos imobiliários, em que o gestor é remunerado com taxas e há uma obrigatoriedade legal de distribuição de 95% do resultado líquido. Sendo assim, fica fácil de perceber no primeiro momento que o fundo imobiliário ele é um instrumento voltado para as pessoas que querem o quê? Querem renda mensal ou renda recorrente. Mas seria melhor pensar da seguinte forma: não é querem, é precisam. Porque querer todo mundo quer, mas cuidado com o querer, porque ele pode te iludir, ele pode gerar muita ganância. Então o melhor seria você pensar, fundo imobiliário seria para quem precisa da renda mensal. Só que ao mesmo tempo você não concorda que precisar da renda mensal dos investimentos constitui uma fragilidade sua? Eu sei que isso, cara, parece agressivo, mas reconheça, precisar de renda mensal não é uma fragilidade sua. Não é algo que você deveria trabalhar no seu orçamento familiar ou na sua mentalidade? Por que eu estou falando isso? Porque a renda mensal não é de graça. Tem algo que você está pagando em troca. Simples assim. Não há almoço grátis na economia. Então, eu preciso entender o que eu estou sacrificando para obter essa renda mensal. A gente vai trabalhar esse conceito aqui. Agora, indo além, deixa eu te perguntar: como que uma empresa do setor imobiliário, fundo imobiliário nada mais é que um negócio do setor imobiliário, como que uma empresa do setor imobiliário, tipo uma Multiplan, como que ela cresce? E como que ela cresce o seu lucro líquido? Ou busca o crescimento do seu lucro líquido? Ah, Luan, tem duas formas básicas. Ou ela usa dívida, capital de terceiro, ou ela usa o capital dos acionistas, os sócios. Perfeito, exato. Já o fundo imobiliário de shopping, por exemplo, o XPML, como que ele cresce? Ah, Luan, com subscrições, que nada mais é que um follow-on, injeção de capital do cotista, é a mesma coisa aqui. Quando a gente abre um follow-on, é a subscrição aqui no fundo imobiliário, ou através de dívida. Só que existem diferenças aqui que podem parecer sutis, mas fazem muita diferença. No fundo imobiliário, quando a gente faz uma subscrição, injeta dinheiro no fundo, na prática, o que a gente está fazendo? Beneficiando o cotista? Não necessariamente. Só se esse recurso for muito bem aplicado. Mas a curto prazo é ruim, porque você está diluindo a base de cota. E isso deve gerar o quê? É o que se espera, desvalorização das cotas, ok? Da mesma forma, quando eu faço follow-on nas ações, isso deve desvalorizar as ações. É assim que a gente tem que esperar, ter uma expectativa razoável. Só que, vamos lá, quando a gente olha uma empresa fazendo follow-on, qual é a nossa interpretação? Ou deveria ser? Essa empresa está precisando de capital dos sócios, ou seja, ela não está conseguindo gerar caixa suficiente, está precisando de dinheiro dos sócios. Pare e pensa se você tem o seu negócio ou pretende ter. Você vai lá, começa colocando 100 mil reais.
Beleza. Você espera ter que ficar colocando dinheiro nesse negócio o tempo todo? Ou você espera que esse negócio cresça sem a necessidade de você ficar aportando capital? Lembra das lições do Warren Buffett. Ele diz: busque negócios que não dependam de injeção de capital constante ou de capital intensivo. É isso que você deveria buscar. Então você tem essa interpretação com as ações. Mas no caso de fundos imobiliários, quando, vamos lá, ocorre uma subscrição, o cotista tende a perder no curto prazo. Só que você não interpreta dessa forma, de que a injeção de dinheiro vai ser algo provavelmente ruim para o negócio. E isso é vendido para você dessa maneira. Por quê? Porque quem ganha aqui é o gestor. O gestor nas ações não ganha nada quando tem subscrição, mas aqui ele ganha. Porque aqui eu estou colocando mais dinheiro e engordando o fundo e a taxa de administração incide sobre o patrimônio líquido. No caso do gestor de uma empresa, ele não pode ganhar dinheiro com isso. Daí a diferença entre holding, no caso das empresas, uma Berkshire Hathaway, e um fundo de investimento qualquer. Basicamente é uma questão de incentivos. Incentivos. Então você tem um incentivo ruim no mercado de fundos imobiliários. Que incentivo é esse? De subscrição, porque o gestor ganha mais. No caso das empresas, o contrário. Fazer subscrição é ruim. Sinaliza o que pra gente? Essa empresa precisa de injeção de capital. É tudo uma questão de incentivo. Agora, do lado da dívida. A gente falou da subscrição. Do lado da dívida é o seguinte. Uma empresa, quando usa dívida para crescer, tudo bem, desde que não seja muito, senão o negócio vai acabar mal. No caso dos imobiliários também. Só que as empresas, no geral, elas conseguem um retorno sobre o capital empregado acima do que simplesmente em fundos. Ou seja, eu estou falando aqui do ROIC. Então você vai notar que não é incomum as empresas conseguirem retornos superiores ao retorno obtido pelos fundos. Mas não só isso. Vamos lá, porque eventualmente um fundo pode ser tão bom que consiga um retorno maior. Mas não só isso. Qual é a finalidade do fundo imobiliário? Gerar renda mensal, recorrente e previsível para o seu cotista. Esse é o propósito. Da empresa não necessariamente. Ela pretende crescimento, mesmo que ela tenha que sacrificar payout no curto prazo. E aí eu te pergunto, se um fundo imobiliário tomar uma dívida muito alta, o que você acha que vai acontecer com a renda que você, na condição de cotista, receberia? Vai ter uma queda. No caso de uma empresa, você não se importa tanto com isso, porque a sua finalidade é crescer o patrimônio, aumentar o lucro por ação. E você entende esse sacrifício. No caso do fundo imobiliário, como você escolheu o fundo pela renda, você fica ali chupando o dedo em um momento em que o fundo precisa passar por um ciclo de desalavancagem financeira, e aí você vai ter queda nas cotas, não vai receber a renda, e muito do retorno de fundos vem da renda. E aí? Parece que nesse caso, houve um desvirtuamento do fundo imobiliário. E, de novo, o gestor ganha. Por quê? Porque a taxa de administração está ali. Uma taxa que incide sobre o patrimônio líquido ou sobre o valor de mercado. Percebe? Então, um incentivo que é complicado. Deixa eu dar um exemplo concreto aqui na prática. XPML11, um fundo imobiliário de shopping center, como eu já citei. E o que está acontecendo com ele hoje? Hoje, ele tem aqui uma certa alavancagem financeira. E essa alavancagem, que não é nada desprezível, vai consumir 630 milhões de reais ainda em 2025. O fundo tem pouco mais de 6 bilhões de patrimônio, ou seja, pelo menos 10% de alavancagem, relação dívida sobre patrimônio líquido, vai ter de consumo em apenas um ano. E na pior das hipóteses, o fundo teria que vender patrimônio, reduzir de tamanho para pagar dívida. É um problema. Ou então, o que ele teria que fazer? Ele teria que pegar o seu lucro, vamos pegar aqui o resultado líquido, 58 milhões mais ou menos por mês, juntar durante 12 meses e pagar. Só que nem há prazo para isso. Eu te pergunto de novo, aonde vai ficar a sua renda? E ele nem pode fazer isso, porque ele precisa distribuir. Então ele precisa fazer o quê? Ou rolar essa dívida de alguma forma, e o custo da dívida hoje está muito alto, ou ele vai ter que vender patrimônio para pagar a dívida. E aí você reduz o tamanho do fundo. Se fosse uma empresa, poderia simplesmente reduzir o payout e acumular caixa para pagar a dívida. Percebe que há uma fragilidade aqui? E aí note o seguinte também. Um fundo imobiliário, seja o XPML ou qualquer outro, para crescer, ou tem que ter subscrição, como eu já falei, que é ruim, no geral é ruim para o cotista, ou dívida, que pode dar ruim, como está acontecendo hoje com o XPML11. Agora eu te pergunto, uma empresa fora do setor imobiliário agora, ela necessariamente precisa de injeção de capital ou dívida para crescer o seu lucro por ação? Não. Vou pegar o exemplo da WEG. WEG é uma empresa que está fora do setor imobiliário e cresce sem a necessidade de dívida. Tanto assim que ela é uma empresa aí que negocia com uma relação dívida líquida sobre EBITDA
negativa, é caixa líquido. O que ela gera de caixa é mais do que ela tem de dívida. Ela não precisa de dívida, essa empresa, para crescer. Com esse altíssimo nível de ROI que você não vai encontrar no setor imobiliário com consistência, aqui no caso, 30%. Esse é o tipo de empresa que compensa muito mais ela não pagar dividendo porque ela entrega muito retorno. O capital empregado entrega muito retorno. E aí eu te pergunto, se ela não precisa de dívida, qual que é o risco de você ter uma falência nessa empresa? Um risco baixíssimo. E mesmo sendo uma empresa que está passando por uma correção de mercado, caindo seus 25%, ainda assim, sendo uma empresa de múltiplos altos, entregou em 5 anos 51%, em 10 anos 553%. O XPML conseguiu entregar mais ou menos esse retorno, mas não passou por essa correção. E agora passa por uma situação de alavancagem alta. Veja, eu peguei um exemplo de uma empresa que caiu bastante. Se ela não tivesse caído, o retorno dela teria sido superior a 100%, bem acima do fundo imobiliário. E o risco? Qual foi o risco aqui em VEG? E note que XPML desde 2017 entregou um retorno de apenas 3,58%. Tá vendo aqui? Quase 10 anos, só subiu 3,58%. Então todo o retorno vem no rendimento. Mas se esse rendimento for sacrificado por conta de alavancagem, você perde completamente o retorno esperado no fundo imobiliário. Aqui você não tem esse problema. Numa empresa. Pode ser outra, só peguei um exemplo. E VEG desde 2017 subiu quanto? 400 e tantos por cento. Então o problema é o pensamento curto prazista do fundo imobiliário. Essa renda que você quer, não deveria querer, ou que você precisa e não deveria precisar. Porque se você precisa dessa renda, tem algo errado? Como assim tem algo errado, Luan? Ora, de onde que você acha que as pessoas preparadas tiram a sua renda? Do seu trabalho? Ah, mas não dá, meu trabalho não dá. Eu comecei a empreender ou estou aposentado. E cadê a sua renda fixa para isso? De curtíssimo prazo, para você aguardar os investimentos darem fruto. Então você não deveria depender disso aqui. E de novo, fundo imobiliário, um bom fundo imobiliário vai entregar um retorno sobre o capital empregado de 10%. A melhor das empresas, 30%, como mostrei aqui em VEG. Multiplan, Shopping Center, para comparar com o fundo imobiliário, quanto que ela consegue de retorno? Quase 14%, considerando a dívida. Então a melhor das empresas do setor de shopping centers entrega um retorno sobre capital empregado acima de um dos melhores fundos de shopping. Então, eu entendo que você pode me criticar se quiser, que se você depende psicologicamente para investir da renda mensal, você deveria começar a trabalhar isso na sua cabeça. Ou se você depende de fato por conta de sobrevivência, aí provavelmente você deveria ter mais renda fixa para passar por esse momento. Ou o seu orçamento familiar está desorganizado, porque você precisa de renda aqui. Lembrando que essa renda não é de graça. Se você ficar extraindo toda a renda do fundo imobiliário, como que você espera que o poder de compra do seu dinheiro seja mantido? Diante disso tudo, eu enxergo que, de novo, se você pode expandir seus círculos de competências para as empresas, você deveria considerar ter mais empresas se você está investindo a longo prazo mesmo. Longo prazo mesmo. Nada de ficar mentindo para si mesmo. Por quê? O pensamento de fundo imobiliário é curto prazista, porque precisa da renda. Seja porque você precisa ou porque você quer. Então, se você realmente investe a longo prazo e pode investir porque você está organizado financeiramente para isso, então você deveria considerar, tendo interesse por estudar e acompanhar empresas, considerar ter mais ações, mais negócios efetivos do que negócios escondidos em fundos, que são os negócios imobiliários dos fundos imobiliários. E note que o que eu estou falando aqui é o que eu faço com o meu dinheiro. Hoje eu não tenho nenhum fundo imobiliário na minha carteira. Eu só tenho o Juro 11, que é um fundo de dívida, e num percentual pequeno. Então, eu estou fazendo aqui o que eu acredito de fato. Estou dizendo que fundo imobiliário é ruim? Não. Os bons negócios imobiliários dos fundos imobiliários são bons, entregam retornos consistentes, com baixa vacância, mas existem esses problemas, essas fragilidades, que provavelmente sacrificam o retorno potencial que você teria em negócios melhores e até eventualmente menos arriscados. Aí eu preciso avaliar caso a caso. Lembrando que, para obter vídeos exclusivos que eu não trago publicamente no canal, para acompanhar a minha trajetória de investimento, onde eu abro a minha carteira de investimento, e principalmente para ter acesso a planos de preço teto de ações e fundos imobiliários, além do meu treinamento Formação Mira Investing, eu te convido a conhecer a comunidade FMI, onde você vai ter tudo o que você precisa para se tornar um investidor independente e por uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento sem burocracia. Para conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, alguns comentários aqui do último vídeo. Abaixo dos 14, bom preço para entrar com uma posição razoável. Aqui ele está falando de caixa de seguridade. Como eu disse no vídeo anterior, é um bom negócio e não depende de tanta margem de segurança.
claro que a margem de segurança é sempre bem-vinda. Salve, salve, como é que você está? No singular ficou mais agradável. Eu percebi mesmo, por isso que eu comecei a falar assim. Fala da Unipar. Para membros, sim. Por quê? Porque eu estou evitando falar sobre empresas de commodities publicamente. Não é todo mundo que vai ter a maturidade de entender quão arriscado é investir nessas empresas. Luan, se essa mineração a R$ 5 não te apetece atualmente, cara, parece bom, porque é caixa líquido, mas negocia a múltiplos bem superiores ao de Vale. Então, vai muito da sua estratégia. E aqui em cima, eu vou deixar um vídeo onde você vai aprender a como escolher ações na prática, passo a passo completo. Como que eu faço com o meu dinheiro? Corre lá.